A todos os nossos irmãos e irmãs da Igreja Batista Chamar e demais convidados para esse momento de estudo da palavra que denominamos Quarta da Palavra. Nós dedicamos o dia de quarta-feira a estudarmos as Sagradas Escrituras, a descobrirmos as revelações que Deus tem para nós, sua noiva, sua igreja. E nós queremos dizer a você que está do outro lado aí na sua casa, talvez no local de trabalho, não sei. Você é bem-vindo para este momento, que você agora se foque de tentar maximizar e aproveitar ao máximo esse momento. Será um momento breve, não passará de 1 hora, e será tudo feito para o melhor que nós podemos fazer para o Senhor. Primeiro nós queremos fazer uma oração, pedindo que o Senhor Deus tome esse momento e tudo o que acontecerá aqui. Majestoso Deus, bondoso Pai, nós queremos te dar graças de todo o nosso coração, porque nós estamos aqui na nossa casa, mas nós temos uma certeza em nós, que tu estás aqui e que tu estás com cada um dos teus filhos, no seu local de trabalho, nos seus lares, onde quer que eles se encontrem. E eu oro, Senhor Deus, pela vida destes, para que tu os abençoe, para que tu os ajude, para que todos tenham em ti a fé, a confiança, a alegria, Senhor Deus, de conhecer o Senhor. Porque eu acho que não tem bem maior do que ter o Senhor como nosso pastor, como nosso ajudador nesses tempos, Senhor Deus. Tempos difíceis que nós estamos enfrentando. Mas a nossa fé em Ti diz que em Ti somos vencedores, que em Ti nós podemos todas as coisas. Pai, toma esse momento agora de estudo da Tua Palavra, revela-te a nós os segredos do Teu coração. Eu peço a Tua bênção sobre a minha vida e a vida do meu esposo que estaria atrás do celular e todos que estão, Senhor Deus, assistindo este momento. Que o Senhor esteja sobre nós, pois eu te oro no nome de Jesus. Se você puder abrir comigo a palavra do Senhor, quero dizer que hoje a gente vai manusear um pouco mais a Bíblia, a palavra do Senhor nos Salmos 119, versículo 65 a 72. Salmos 119, versículo 65 a 72. Diz assim a Escritura: Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. No obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhe o coração insensível como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua palavra do que milhares de ouro ou de prata. Volta lá no versículo 50. Olha o que ainda é para nós essa noite. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Esse ano nós escolhemos como temário anual da nossa igreja o tema Tempo de Cura, baseado em Eclesiastes 3:3, parte B, baseado lá em Marcos capítulo 5, versículo 28 e baseado lá em Êxodo 15, 26. Nós estamos discutindo o tempo de cura e não só cura na perspectiva física do mal que está no corpo da pessoa, não. Nós avançamos. A discussão do mal emocional, do mal espiritual. E a gente já está, se eu não me engano, 2 conversas sobre o conhecimento que cura. O conhecimento da Escritura cura. Esse tema, eu acho que é a nossa terceira conversa.
como em decorrência do que está acontecendo no Brasil, no mundo, nós estamos fazendo então essa transmissão. E esse texto, ele diz algumas coisas que eu queria rapidamente pensar com você. Primeiro, ele vai falar que o Senhor tem feito bem a ele por causa de quê? Aí ele vai falar da palavra, versículo 65. Olha, Senhor, tu tens feito bem para mim porque eu tenho a tua palavra. Aí de novo ele vai dizer, ensina-me bom conhecimento e juízo, porque eu creio nos teus mandamentos, ou seja, na tua palavra. Veja que ele coloca a palavra de Deus, depois ele vai falar a palavra como um mandamento. O que é um mandamento? É algo que você tem que obedecer. Aí ele segue. Eu era errado, eu andava de forma diferente daquilo que tu tinhas para mim. Mas agora que eu conheço a tua palavra, agora que eu tenho a tua palavra, eu guardo. Então eu mudei a forma de eu viver. Que coisa interessante. Aí ele segue, ele vai dizendo várias coisas. E ele sempre vai colocar a palavra de Deus como algo relevante no coração. E ele diz que as pessoas que não têm a palavra, versículo 70, o coração dessas pessoas é insensível, é como parede, que não entende nada. Mas nós que temos a palavra, lá no versículo 72 diz assim, que quem tem a palavra é rico, porque tem ouro e prata em abundância. É esse o valor da palavra. É o valor ético. É o valor das verdades maravilhosas das Escrituras, que Deus revela aos seus filhos, conforme disse Jesus, aos pequeninos. E no versículo 50 diz, o que me consola nesse dia de angústia, o que me consola nesse tempo difícil que eu estou enfrentando, parece até que ele está entre nós, é que a tua palavra me revigora, me vivifica. Então, quando eu tenho contato com a palavra traz vigor ao meu coração, às minhas emoções. Então, meus irmãos, nesse tempo que permanecemos na nossa casa, privilegie a palavra, privilegie o relacionamento com Deus. Então, nesse instante, nós estaremos orando para a ministração da palavra do Senhor. Curve sua cabeça novamente e nós estaremos orando. Senhor Deus, nós pedimos que Tu tomes agora, Senhor Deus, o momento de ministração da Tua palavra. Revela-te a nós, fala aos corações, que o Seu Deus esteja, Senhor, se revelando como um Deus maravilhoso que Tu és, e que essa palavra possa ser guardada em nosso coração e possa, Senhor Deus, pulsar as Suas verdades como alimento para o nosso espírito, como caminho para a nossa jornada. Senhor Deus, abençoa a cada um e que esse momento seja um momento de bênção e de refrigério. Isso eu te peço no eterno nome de Jesus. Então, eu peguei a continuidade do estudo da palavra do Senhor e é necessário que eu manuseie um pouco as Escrituras. Mas vamos lá. E aí eu quero dizer algumas coisas. Acredito que não temos maior legado para a humanidade que a palavra de Deus. Se tem uma herança, se tem algo valioso que Deus deixou para os homens, para o homem, e quando eu falo homem, eu falo no sentido genérico, homem e mulher, mas toda pessoa, é a herança da palavra. A palavra de Deus é algo fascinante para as nossas vidas. Eu me lembro, quando eu me converti, aos 16 anos de idade, tinha acabado de completar 16 anos de idade, a minha paixão pelas Escrituras. E é engraçado que essa paixão permanece até nos dias de hoje. Portanto, meu irmão, abra a palavra agora comigo no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 22. Mateus 22, versículo 29. Olha o que o Senhor Jesus diz sobre a palavra. E nós vamos falar agora alguns aspectos da palavra. Vamos cunhar algumas coisas de aspectos relevantes da palavra. O primeiro aspecto está em Mateus 22, 29, que diz o seguinte. Respondeu-lhe Jesus, errais
não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você não conhece as Escrituras, por conseguinte, você não conhece o poder de Deus. Se você quer conhecer o poder, conheça as Escrituras. E Jesus está falando com seus interlocutores, os exortando. No caso, ele estava falando com os saduceus, que fizeram uma pergunta a Jesus sobre a ressurreição. E ele fala, vocês estão usando o conhecimento das Escrituras para pretexto, mas vocês não consideram que quem não conhece as Escrituras não conhece também o poder. Volte agora a sua Bíblia em Isaías, capítulo 40, profeta messiânico. Isaías 40, versículo 8, que é casado com 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 a 25, que a gente vai ler mais na frente. Isaías 48 diz assim, eu vou ler a partir do 7. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor, na verdade o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Então o homem, ele vai nascer, vai murchar e vai morrer. Essa é a verdade que o profeta está dizendo. O homem é transitório, ele passa. Podemos viver 100 anos, 70 anos, 80 anos, mas um dia nós passaremos. Mas o profeta está dizendo, não, a palavra, ela é eterna. A palavra é como o nosso Deus, ela é eterna. Jesus disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Lá em Hebreus, abra comigo, a gente está correndo um pouquinho. Hebreus, capítulo 4, olha o que o autor vai dizer sobre a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósito do coração. Olha o que o autor vai dizer. A palavra é viva, ou seja, é algo dinâmico. Hoje você lê um texto e amanhã você lê esse mesmo texto, ele vai ter um novo ensino para você, vai trazer uma nova verdade para você sem se contradizer. Olha que interessante. Mas o autor vai dizer aqui que a palavra é viva, mas ela é eficaz. Ou seja, a palavra ela é eficiente. Para quê? Para fazer aquilo que Deus determinou que ela fizesse. Muito bem. Volta aí. Romanos, capítulo 10. Romanos, escreveu Paulo. Romanos 10, versículo 17. Observe também. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A sua fé, ela é produzida no seu coração através de quê? Pela pregação da palavra. O estudo da palavra, a leitura da palavra, a meditação da palavra, a exposição da palavra vai produzir no seu coração, fé. Então, não venha me dizer que você tem fé e você despreza as Escrituras. Sua fé é frágil. A fé bíblica, a fé robusta, ela vem pela palavra de Cristo, pela palavra das Escrituras. Guarde isso. E lá em 1 Pedro, observe, 1 Pedro, capítulo 1, vamos lá rapidinho. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 ao versículo 25, casando com Isaías 48, olha só. 1 Pedro 1, 23 a 25. Pois fortes e regenerados, não pela semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive eternamente. Continua. Pois assim, toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora,
Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então a palavra de Deus é algo que não se deteriora, que não se corrompe. A palavra, ela permanece. Veja no versículo 23, breve análise. Nós fomos regenerados, transformados, através de quê? Pela palavra de Deus. Você quer ser transformado, meu irmão? É a palavra que vai transformar você. A palavra que vai mudar a sua vida. Amém? Alguém pode estar dizendo aí, mas pastora, a oração também. Pastora, a adoração também, o jejum. Sim, são disciplinas cristãs. Mas eu estou me reportando à principal disciplina, que é as Sagradas Escrituras. Muito bem. E aí, eu quero continuar aqui. Que a palavra de Deus, ela é perfeita. Volta comigo lá no Salmos 19, 10. Observe. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos, quando fala reto, fala quer dizer justos, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Aí, 10. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, ou seja, o ouro puro. E são mais doces do que o mel e o destilar do favo. Existe coisa mais gostosa do que o mel? Mais agradável do que o mel? De jeito nenhum. Então, assim, o salmista vai dizer que a palavra, ela é capaz de quê? Restaurar, dar força, trazer vigor, trazer confiança e iluminar a sua mente nos caminhos que você deve andar, na vida que você deve levar. Ela, a palavra, traz completa libertação ao coração dos filhos de Deus. A palavra produz libertação ao nosso coração, meu irmão. Porque tem pessoas que nos anos de crentes, da presença do Senhor, não conseguem se libertar de certas coisas. Está faltando a palavra. Está faltando o conhecimento, a obediência da palavra. Está faltando a observação da palavra de Deus. A palavra de Deus emana a vida de Deus. A palavra de Deus traz a vida de Deus para você. A essência, a vontade, a verdade de Deus. Olha só, a palavra de Deus. Então, ela traz a vida de Deus, ela traz a essência de Deus, o que Deus é, a vontade dele e a verdade dele para a sua vida. A palavra de Deus é confiável. Você lê um livro, você vê uma pesquisa, vê uma reportagem, você fica com o fundo de, será que aquilo é verdadeiro? Será que essas informações são fiéis? Mas a Bíblia, o livro de Deus, é confiável. Ela é completamente confiável. Ela é confiável, ela é pura, ela é forte, ela é fiel, ela é única, ela é excelsa. Por quê? Porque ela vem do coração amoroso de Deus. O Senhor Jesus declarou que o homem não poderia viver só de pão, casando com Deuteronômio capítulo 8. Nem só de pão viverá o homem, quando Satanás o tentou no deserto. Ele disse, olha, manda que essas pedras se transformem em pães. Diz assim Satanás para Jesus. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Você não é só matéria, meu irmão. Você talvez que esteja vendo essa palavra. Você não é só matéria, você não é só corpo do homem, coração da mulher, coração do seu leitor. A palavra é viva. Então, a palavra, ela é dinâmica. Ela está sempre em movimento. A palavra, ela é eficaz, ela é eficiente. Eu já disse isso. É como uma espada cortante e penetra na vida do seu leitor. Eu gosto de cozinhar. E a melhor coisa para um cozinheiro é a faca bem afiada. Quando você pega a faca que você passa na carne,
no vegetal que você está preparando, como é bom. O corte sai perfeito, porque a faca está afiada. A palavra é isso também. É uma espada afiada. Uma espada preparada para entrar. Aí o autor vai dizer, ela vai mais fundo em nossa alma e nosso espírito. Querido, se você tem um coração humilde, se você tem um coração tratável e ensinado, essa palavra vai fundo. Você está lendo a Bíblia e a Bíblia confronta você e você absorve esse ensino, aquela orientação da palavra. Ela vai fundo no íntimo do seu coração. Ela é capaz de estar nos pensamentos e desejos. Quais? Talvez você esteja tendo pensamentos e desejos que não agradam a Deus. Pensamentos e desejos que vão contra aquilo que as Escrituras ensinam. Por exemplo, você é uma pessoa casada e você, lá no seu local de trabalho, está tendo um relacionamento, uma amizade mais profunda com a colega. Isso não está certo. E você está tendo desejo no seu coração. Isso não está certo. Aí você lê as Escrituras e as Escrituras vão falar sobre isso. Aí você vai ser alertado no seu desejo. Esse desejo é pecaminoso. Isso que você está alimentando não é bom. A Bíblia vai estar te orientando. Ela vai estar falando no íntimo do seu coração, onde ninguém pode falar. Por quê? Quando você lê a palavra, o Espírito Santo corrobora com a palavra. O Espírito da verdade, como diz Jesus, que o mundo não pode receber, mas vós o recebeis. Nós temos o Espírito Santo. E qual o maior intérprete, meus irmãos, das Escrituras, senão o Espírito Santo de Deus? Parece que a palavra produz um processo de confrontação de Deus com o meu eu. Então vamos lá. Aqui tem Deus, a revelação da palavra, e aqui estou eu. E a palavra vai infundir-se em minha mente, em meu coração. E eu vou ser chamado a atenção de forma amorosa com Deus. No início somos chamados a atenção, exortados. A palavra exortar quer dizer encorajado. Isso leva-nos a um processo pessoal de arrependimento e conversão a quem? Ao nosso Deus. Nós nos convertemos a Deus. Por isso, irmão, olha, eu quero encerrar esse ponto dizendo uma coisa aqui para você. Não tem conversão a Deus se você não levar a sério as Escrituras. Não tem. É um ponto. Na verdade, é um ponto da reforma protestante. É um ponto. Só as Escrituras. Só as Escrituras. Ela é o meio de você comunicar-se com Deus, de você conhecer a Deus. Você não pode satisfazer uma vez na semana ir para a igreja e achar que você conhece a Deus. Você passou a semana todo dia sem ter contato nenhum com as Escrituras. Tem alguma coisa de errado. Vamos lá. Portanto, segundo as Escrituras, não pode existir conversão ao outro, ao meu próximo, sem um processo de relacionamento anterior com Deus, que acontece por onde? Pela palavra. A palavra é isso para mim. E aí eu vou absorver essas verdades da palavra e eu vou ser curado. Curado de quê? Curado do meu pecado. Liberto do mal que está em mim. Liberto dos desejos carnais, dos pensamentos ruins que desagradam e desabonam a Deus na minha história. Porque a palavra vai me chamar a atenção de forma íntima. Hebreus 4:12. Ela é apta para penetrar nos pensamentos. Quando leio a palavra e reflito em suas orientações, percebo quão distante estou do propósito. Ah, Deus, eu estou lendo isso aqui e eu fiz o contrário do que essa escritura está dizendo para mim. Eu procedi diferente. E quando eu procedo diferente, e eu continuo procedendo diferente, eu me torno religioso. E Deus quer o seguinte de nós: Deus não quer religião, Deus quer filhos.
filhos amados, filhos que o amem, filhos que praticam a sua palavra. Amém? Que você guarde isso. Pessoas que caminham no propósito de Deus. Por isso, nas Escrituras, é tão presente a orientação de meditar, ponderar em seus ensinos. Eu preciso, quando ler as Escrituras, essa palavra ficar como que batendo nos meus pensamentos. Pensa aqui no boi, que come a grama. Ele come a grama, mastiga bem, joga para o estômago, daqui a pouquinho aquele alimento volta de novo para a boca do boi e ele fica mastigando. Por isso que a gente vê sempre boi e vaca mastigando, porque é a ruminação do alimento. Assim deve ser a palavra. Eu leio, pondero, medito, faço uma coisa, aquilo vem de novo e eu vou ter o tempo todo um contato, buscando o quê? A palavra. E estudar a palavra com acuidade, com respeito, com sentimento de humilhação, de aquebrantamento. Por isso, meditar, ponderar na minha vida. Agora vamos lá, para o último texto da nossa reflexão. Volte para 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 17 ao 20. 2 Timóteo 3, 17 ao 20. Olha o que Paulo vai dizer ao pastor, filho amado do coração de Paulo, que era Timóteo. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para salvação pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Quem que ensina que é pela fé em Cristo Jesus? É as Escrituras. Por isso que a gente tem que meditar nas Escrituras. Pela fé na pastora? De jeito nenhum. Pela fé no não sei quem? Não, em Jesus Cristo. Continua o texto. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E a Escritura ela vai ter uma utilidade. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aconselhando Timóteo, Paulo diz-nos algumas pérolas. E eu queria sacar essas pérolas nessa noite de primeiro estudo da palavra online aí para os irmãos. Preste atenção. A primeira pérola: as sagradas letras, escrituras, pode levar-nos à sabedoria para a salvação. Amém? Então, versículo 15 diz isso. Sabe as letras sagradas que podem tornar-te sábio. Querido, quem estuda a palavra será sábio. Sábio para a vida. A Bíblia é um livro feito para a gente viver de forma correta, com moderação, com cuidado, com cautela. Amém? Quem que dá isso? A sabedoria. Então, ela leva-nos à sabedoria para quê? E leva-nos a uma coisa melhor ainda, para salvação. Porque a Escritura vai sempre apontar para Jesus. Sempre. Muito bem. Vamos lá. Aí, Paulo segue em suas sábias argumentações. Olha só. A Escritura é algo de origem divina. Guarde isso. Existe aí uma conversa circular, que circula com muita força no meio das pessoas, dizendo que a Bíblia é um livro de homens. A ciência diz isso, há muita discussão na academia que diz isso. Olha, mas se a gente for mesmo ler a Bíblia, a gente não é mais a mesma pessoa. Está aí que a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia tem origem divina. Aí no versículo 16,
Paulo vai dizer isso, ele vai sacar, dizer, toda a Escritura é inspirada, toda. Então, o Antigo Testamento, ele é inspirado, o Novo Testamento, ele é inspirado. Inspirado por quem? Por Deus. Deus soprou nos homens a sua vontade. No período de 1.500, de 1.000 a 1.500 anos, Deus soprou a Escritura. Na vida de 40 homens, de diversas culturas, ou seja, diversos tempos, filhos de Israel. Pessoas mais cultas, mas pessoas não tão cultas, mas que falam do próprio Deus. Então, toda a Escritura, ela é inspirada. Guarda isso. A Escritura, ela tem uma origem. Ela é divina. Ela vem de Deus. Senão, esse livro não seria tão popular como ele é. É o livro mais popular que existe. É verdade que há fatos no Antigo Testamento que são fatos de origem para o povo de Israel, chamado fatos culturais. Mas nós temos que considerar que a revelação, ela é inspirada. E ela vai ter algumas coisas importantes. A palavra ensina você. Ela é como se fosse o seu professor. Você não vai para a escola para aprender? Os primeiros professores que você tem na sua vida não são seus pais? Os pais são os professores dos seus filhos. Então, a palavra vai te ensinar. Paulo segue, ela vai te repreender. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, lá de Hebreus 4:12, ela confronta. Ela corta e confronta. Ela nos confronta e ela vai nos corrigir. Olha só, a palavra repreensão e correção. Então, é como se você estivesse indo numa direção, aí as Escrituras puxam você para outra direção. A direção que Deus quer que você ande. No caso, andar diante do Senhor. Estar diante do Senhor. Eu andava afligido, olha o que a gente vê no Salmo. Eu andava afligido, mas agora eu tenho a tua palavra. E ela nos habilita para andarmos educação na justiça. Para educação na justiça. E isso é um viver ético, é um viver correto. E será que tem ensinos mais profundos das Escrituras do que o sermão na montanha de Jesus? Leia Mateus 5, 6 e 7. Será que tem teor mais poderoso do que aqueles ensinos do Senhor? Onde ele explica o que está escrito no Antigo Testamento e ele remete agora no período da lei. Habilita-nos na perfeição. Olha o versículo. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Ou seja, a palavra de Deus vai nos habilitar para a perfeição que vem de Deus. Então eu vou ser corrigido, repreendido, eu vou andar na educação que Deus quer, na justiça dele, e eu vou ser o quê? Habilitado, aperfeiçoado no Senhor, para executar, Paulo vai falar, para executar a boa obra. Na Bíblia, na tradução, na linguagem de hoje, assim, a maneira correta de viver. A Bíblia vai me ensinar a maneira correta que Deus deseja que eu viva. É isso em síntese. Ou seja, as Escrituras nos respalda para vivermos segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus estabeleceu previamente para nós, para a nossa saúde, para a nossa felicidade, para o nosso contentamento, para que nós vivamos de forma boa, honesta, justa. É assim que tem que ser. Por isso que Paulo fala assim, lá em Efésios capítulo 4, aquele que vivia roubando, não faça mais isso. Aquele que mentia, não faça mais isso. Aquele que era violento, não faça mais isso. Por quê? As Escrituras estão falando, você era assim, mas agora, em Cristo Jesus, você é nova criatura. Para vivermos para a glória de Deus. Vivemos para o louvor do santo e bendito nome do Senhor em nós. Por último, o Senhor Jesus, lá em João 17, versículo 17, está até escrito aqui. Santifica-os na verdade,
a tua palavra é a verdade. Jesus declarou isso. Vocês estão santificados porque vocês ouviram a verdade, a palavra. E essa palavra é verdadeira. Essa palavra, ela é fiel. Então ele está falando hoje para nós, em meio às verdades relativas, porque hoje em dia você cria uma teoria, daqui a pouquinho se descobre um novo paradigma e se forma uma nova teoria, uma nova concepção, não é assim? O conhecimento humano é cumulativo, ele vai girando. Mas o conhecimento das Escrituras, ele é um conhecimento absoluto e eterno. Certo? E nós vamos pegar a essência desse conhecimento para nós vivermos. Por isso, meu irmão, eu exorto a você nessa noite, a você ler a palavra. Leia o Novo Testamento, depois vá para o Velho Testamento. Medite nas Escrituras, seja um bom soldado, a palavra fala assim, que um bom obreiro, que maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos saber manejar bem as Escrituras. Então, meus irmãos, era essa a palavra que eu preparei para que nós trouxéssemos essa noite a você. E nesse instante, nós estaremos orando, pedindo que o Senhor Deus esteja cuidando de nossas vidas, aplicando aquilo que foi falado aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor esteja sobre nós, pedindo que Ele nos abençoe. Pai, nós te damos graças pelas Escrituras, um legado maravilhoso que o Senhor deixou para nós. Que nós possamos ter as Sagradas Letras como algo precioso para as nossas vidas. Que nós não desprezemos o seu conhecimento, aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da palavra. Senhor, ajuda-nos nessa tarefa de lermos, meditarmos. E nós oramos ao Espírito Santo, para que o Teu Espírito nos ajude na interpretação coerente, correta da palavra. Meu Deus, que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos que estão ouvindo, Senhor Deus, esse breve estudo da Tua Escritura, e que os olhos espirituais se abram para nós buscarmos ao Senhor em verdade e em espírito, e meditarmos, e lermos, e ponderarmos. Pai, em nome de Jesus, repreende tudo aquilo que não é teu do coração. Se tem alguém assistindo, Senhor Deus, esse culto e está sentindo algum mal no seu corpo, eu peço que Tu toques agora. Eu peço que Tu visites agora. Eu peço que Tu esteja com Tuas mãos estendidas e abençoe e traga alívio, Senhor. Tenhas misericórdia de nós. Nos dá um restante de semana abençoado. E que esse tempo que nós estamos vivendo, Senhor Deus, seja um tempo de avivamento, seja um tempo de busca. Abençoa, Senhor Deus, o nosso povo. Abençoa o Brasil. Tenhas misericórdia das autoridades. Ó Deus, olha para cada um, Senhor Deus. Eu te dou graças no eterno e poderoso nome de Jesus. Amém. Já estamos encerrando essa transmissão do culto, estamos encerrando este momento, e eu quero dizer aos irmãos que nós, domingo, às 18h30, estaremos fazendo nosso segundo culto online. E compartilhe, meu irmão. Dê essa mensagem para outras pessoas. Diga da importância que isso tem para a sua vida. Porque enquanto a igreja não pode estar com portas abertas, mas nós estamos livres para divulgar a palavra do Senhor através do Facebook, através das redes sociais. No mais, que o Senhor abençoe a vida de vocês. Que o Senhor vos traga paz, alegria. Que o Senhor esteja abundante no coração de cada um. Bom resto de semana, no nome de Jesus. Amém.